observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observa Aí, podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Head de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Paulo Guimarães, CEO do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Head de Mobilidade Segura do Observatório. Eu voltei. De volta, né? Você está com a voz meio nasalada? Tem a ver com o tamanho do nariz? Grande chance. É mais complicado de... Eu tô há 33 anos desse jeito. Bem-vindo de volta, a gente sentiu muito sua falta, porque eu e o Pedro ficamos meio perdidinho aqui no episódio passado. Ficaram nada. Bom, hoje a gente tem um assunto bem interessante, né, Paulo? Super interessante, novidade, né? Temos aqui nosso eixo de PDI, inovação, e a gente está sempre atento às inovações e os efeitos que essas inovações podem causar no cenário da segurança viária. Então hoje a gente trouxe aqui um assunto que ganhou a mídia, pelo menos aqueles que são mais ligados à tecnologia. Alguns virais nas redes sociais. Você vê o rede social, né, algoritmo. Para mim só aparece isso agora. Não consigo ver mais outra coisa, só aparece isso. Não, e depois de hoje vai continuar aparecendo, né? Porque a gente deu uma estudada também, né, Paulo? Do que a gente está falando, pessoal? Do lançamento da Apple, o Apple Vision Pro. E é um equipamento, um óculos de realidade aumentada, Pedro? Realidade aumentada, porque ele mistura a realidade virtual com a realidade real. E ele traz uma série de interações, são 9 câmeras e tal, tem um super recurso, infinitas aplicações, inclusive as pessoas aplicando, né? E acho que esse é o vídeo mais famoso desse tipo de aplicação no trânsito. É uma pessoa conduzindo um veículo lá nos Estados Unidos, um Tesla, tá certo que é um Tesla, mas utilizando o óculos, né? Então é o assunto que a gente resolveu trazer para a pauta essa semana, de qual a implicação que isso tem com relação à segurança no trânsito e quais as restrições que as legislações trazem ou não para esse tipo de óculos. E há restrição? Quer começar por aí já? Ou ainda é algo muito novo até para a legislação? Então, isso foi a polêmica principal nos Estados Unidos, que é onde teve o principal lançamento do óculos. E os Estados Unidos ele é muito interessante do ponto de legislação de trânsito, porque ele tem a legislação estadualizada. Então, cada estado trata de uma forma as questões relacionadas a trânsito. Então, por exemplo, o uso do celular. Tem estado que restringe totalmente o uso do celular. Tem estados que permitem a utilização do celular e restringem o envio de mensagem de texto. E tem estados que não têm esse tipo de restrição. Então, nos Estados Unidos, ainda tem essa polêmica, mas essa polêmica deve começar a ser, vamos dizer assim, tratada lá, porque aqui, essa postagem é do secretário de Transportes lá dos Estados Unidos, e o pitch, ele fala o seguinte, que independente da utilização, né, de equipamentos e acessórios de condução, e o Apple ele pode ter uma aplicação para auxiliar a condução. A atenção do motorista ela tem que estar 100% do tempo voltada e engajada na tarefa de condução. Então esse é um posicionamento oficial do governo dos Estados Unidos, que isso deve se reverberar e virar discussões no âmbito dos estados. O que é interessante aqui? Porque é uma discussão, né? A gente resolveu discutir esse assunto para tentar entender como é que a gente se adapta às novas tecnologias. Eu lembro que no passado, quando começaram a surgir os equipamentos de GPS, eram equipamentos que só faziam GPS, era só roteirização em mapa, e depois, com o avanço dos microprocessadores, smartphones, você tem ali uma ferramenta que também gera conteúdo. Então eu lembro que no passado isso foi uma discussão muito grande, as montadoras chegando no Brasil já com esses equipamentos já embarcados até, acho que isso foi talvez a partir de 2014, 2015, isso começou a ficar mais popular. E a legislação não previa esse tipo de restrição. Assim como lá nos primórdios do Código de Trânsito Brasileiro, a própria utilização do celular é analógico, né? Não existia a questão do digitar, isso foram aprimoramentos que a legislação de trânsito do Brasil trouxe, né? E hoje você tem inclusive infrações por dirigir falando ao celular, e outra manuseando para envio de mensagem de texto, redes sociais e tal. Então no Brasil,
a legislação ela fala o seguinte: a gente tem a resolução 242, que é de 2007, que ela fala o seguinte: olha, fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento destinado a orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo, sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra e para auxiliar na indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via, intermédio de mapas, imagens e símbolos. Então, nessa época precisou, estava popularizando esse tipo de equipamento, principalmente com os smartphones. Então, a legislação brasileira ela trouxe isso. Ela fala o seguinte, que os equipamentos que tratam o artigo anterior poderão ser previstos pelo fabricante do veículo ou utilizados como acessório em caráter provisório. Então, já prevendo a chegada no Brasil dos carros já com os kits de multimídia. E ele fala o seguinte: a instalação do equipamento, o que é a instalação do equipamento? A instalação do equipamento é qualquer tipo de fixação, porque teve essa discussão na época, eu lembro. Mas o equipamento não está instalado, ele está só colocado. Apoiado. Então esse parágrafo fala o seguinte: está no carro, Faz parte. fixado ou não, ele está instalado, é considerado instalado. Os equipamentos com instalação provisória devem estar fixados no para-brisa ou no painel dianteiro quando o veículo estiver em circulação. Tem aquela ventosinha lá, A famosa. que o povo gruda lá no para-brisa. Eles colocam na frente, parece que a pessoa está dirigindo o celular. O cara vai no olho. Assim. Isso é uma dica do Pedro, né? Onde você coloca ali o... Até porque, assim, fazendo um parênteses, se você tem... Eu já vi gente dirigindo com roteirização, né? Google Maps, Waze e tal, deixando no console do carro. Então, o desvio que você tem que fazer do olhar, aí Fora os que deixa aqui, né, Paulo? Tem uns que deixa aqui no colo. Tem o meio termo, né? Que também você não pode obstruir a visão do para-brisa. Então, tem que pensar muito bem onde coloca. Tem que colocar no lugar que realmente te auxilie e não te atrapalhe. Mas ele fala o seguinte, que fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se ele estiver na parte dianteira e produzir um mecanismo que torne inoperante. Aqui ele está falando mais de audiovisual mesmo, né? Então, se ele for do carro, ele precisa de alguma forma, se estiver lá na frente do carro, ele precisa de alguma forma, de forma automática, a hora que iniciar o movimento do veículo, ele restringir as imagens, a exibição de imagens. Ou se ele for instalado de uma forma que só os passageiros e ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que quando foi feita a proibição, fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento. Aqui a legislação brasileira abraça todos os tipos de equipamentos multimídia. E aqui em cima ele fala o seguinte: considera-se instalação ou equipamento qualquer meio de fixação permanente ou provisória no interior do veículo. Então ele pode estar fixado na sua própria cabeça. Então, a nossa avaliação, a legislação de trânsito brasileira já proíbe esse tipo de utilização, esse tipo de equipamento, por conta disso, porque a gente não pode ter equipamento gerador de imagem, a não ser nessas condições aqui embaixo, e fica proibida a instalação, e a instalação é o seguinte: está dentro do veículo, fixado em alguma coisa, tem que ser na cabeça do condutor, ele está fixado. Então, hoje, a legislação de trânsito brasileira não permite esse tipo de utilização. E aí? Deve continuar assim? Então, a Apple já soltou alguns comunicados. No próprio manual da Apple ele já fala que não é para ser utilizado em tarefas de deslocamento. Ele fala inclusive pedestre. Isso que eu ia falar, porque a gente deu exemplo aqui de carro, mas já vi uns vídeos também de pedestre mesmo, né? Os caras andando e... Igual maluco. tocando no ar aí. Então, a Apple já soltou esse comunicado, já está no essa manual, recomendação. A recomendação. Eles têm um modo avião que ainda está em teste, é uma espécie de modo avião para deslocamentos, e deve ser aprimorado, porque eu acho que é uma ferramenta super interessante para auxiliar na tarefa de condução, desde que tenha ali todo um tratamento e que seja usado com responsabilidade. Até a gente estava vendo antes aqui, a BMW lançou no ano passado também um óculos, mas aí focado nos motociclistas, né? E aparentemente mais simples do que o da Apple, né? Porque ali mostra só
velocidade, limite de velocidade, o nome das vias, esse tipo de coisa. Mas Direção, não é, né? direção, Mas, e tinha matéria também de 2015, falando que esses dispositivos poderiam auxiliar no futuro, hoje, na condução. Mas não sei se a pessoa que escreveu, quem participou dessa entrevista, dessa matéria, se ainda acham mesmo. Porque, né, de 2015 para cá muita coisa mudou, enfim. Assim, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, tem alguns estados americanos que já permitem a circulação de veículos autônomos nível 3. Que é o que essa mulher estava fazendo aí, uma pessoa que estava dirigindo ali. Então, o veículo autônomo não está na automação total, mas está ali. Então, para esses casos, esses estados, tem se entendido que é permitido porque o próprio veículo, quando ele está acionado no modo autônomo, né, nível 3, ele já traz entretenimento para você, o próprio Tesla, por exemplo. Então, mas é um assunto, né, como toda novidade. Já encomendou o seu, Paulo? Não, tá caro, tá caro. E tem as curiosidades do aparelho, né? 17 mil, né? Não chegou no Brasil ainda, sem previsão, pelo que eu vi. Mas já tem gente trazendo, já tem os importadores trazendo. Não tem lançado no Brasil, mas tem a turma que já está trazendo para vender aqui. Confesso que cocei, porque assim, as aplicações são infinitas. E conforme os desenvolvedores vão criando novas aplicações, vai tendo um uso. E aí, não sei se vai virar os Simpsons da vida, né? Parece que até tem uma cena aí que os Simpsons... óbvio, previu. Eu acho que é tudo previu fake, tudo. Mas até como complemento aqui para o assunto, vocês estavam falando como que eles chamam, o óculos, enfim. O próprio CEO lá da Apple, ele chama essa nova área da informática e da tecnologia de computação espacial. Computação espacial. Marca a entrada da gigante na chamada computação espacial. É isso. A Apple realmente para tecnologias, né? Vou te falar um exemplo de uma reunião que a gente teve ontem. A gente tem uma empresa que está desenvolvendo um aplicativo para celular que funciona como uma telemetria do veículo, inclusive identificando comportamentos do condutor. E aí eles estavam comentando que quando é para iPhone, fica muito mais preciso, né? Porque os acelerômetros, bússola, tudo que o iPhone tem, ele é muito mais preciso que de outros telefones. Interessante. A monitorar. E em 18 minutos eles venderam as 200 mil unidades que foram colocadas à disposição. Então tem gente comprando. E Apple, o fenômeno Apple, né? Lança, os caras dormem na fila para comprar o iPhone novo, umas coisas assim. A gente estava conversando aqui também, estão esperando, né, faturar 1,4 bi com as vendas. Se é pouco, é muito. Muito, né? Para Apple deve ser mais um dia, né? Comparado com venda de iPhone é pouco. 200 bi no ano passado a venda de iPhone, com agora 200 bi. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo, né? É isso. Vamos mudar aqui para a agenda, Paulo? Agenda? Que termos de agenda? Bom, acho que nós já falamos aqui dos painéis, né? Que estão disponíveis no último episódio. Eu não participei, mas acho que vocês falaram do painel de óbitos. Então vale a pena, acho que falar mais uma vez aqui, só que está disponível, né? A gente criou esse novo espaço no site, espaço de dados, para disponibilizar vários dados e estudos nossos ali. E aí a gente está com o DataSUS, consolidado 2022, e o painel de óbitos. Painel de óbitos com dados desde 96. Isso. Página de webinar também, que já está lá. A gente mostrou no episódio passado? Eu acho que sim, eu acho que o Paulo... Acho que eu dei uma navegada, né? Sim. Verdade, a gente navegou. O webinar eu acho que a gente não mostrou. Deixa eu abrir ele aqui, que eu acho que é legal a gente... Eu acho que o blog também não, né? O blog o Paulo falou. Eu falei, mas não mostrei. Não mostrou? Então a hora é agora. Eu consigo Vai aqui. lá. O blog eu lembro que o Paulo tinha comentado. Então aqui dentro da área PDI, dados, aí a gente tem a análise do DataSUS, né? Então aquele é um documento HTML em forma de relatório interativo. A gente tem o painel de óbitos no trânsito brasileiro. Esse aqui ele é mais carregado, então ele depende um pouquinho mais da internet e tal, mas aqui ele é super interativo, tem informação de 1996 a 2022 de todos os municípios brasileiros, 5.576.
5.572. 72, sempre Na erro. próxima você Na vai. próxima você tá. 5.572. Mas aqui a gente consegue navegar, né? Passar aqui o mouse por cima dos municípios, verificar os óbitos. A gente está olhando aqui referente a 2022. A gente pode ir lá atrás e ver 1996, por exemplo. Ele vai trazer todas as informações baseadas no DataSUS, né, Pedro? Sim, banco de dados do Ministério da Saúde. Então aqui a gente consegue fazer essa olhada pelo mapa e aí a gente tem os gráficos, né? Então aqui a gente estava falando de Adamantina, 1996. Então em 1996 em Adamantina você teve uma característica de pirâmide etária das vítimas. Então isso aqui é o que aconteceu em 96 lá. Aqui é série histórica desde que a gente tem os bancos de dados. Completo, 96 a 22. E aqui, esse aqui eu acho super interessante, que aqui você relaciona o seguinte, aqui são os modos de transporte das vítimas e aqui a faixa etária. Então a gente consegue identificar aqui, o Pedro colocou esse recurso de cor, então a gente, aqui, a Adamantina é uma cidade muito pequena, né? Vamos pegar uma desafiadora aqui, São Paulo. Que aí tem bastante informação e aí fica legal de explorar mais a ferramenta. Se você digitar ele também, já dá um auxílio. Ao vivo, hein? Boa. Vou pegar 96, vamos pegar a atual. Aí a gente tem aqui essa... Eu quero ver se esse é o ano que tá com erro na base. Não, ao vivo, eu acho que não. Olha aqui que interessante. São Paulo, a queda, mas aqui ó, que eu estava mostrando dos... Então você vê, assim, Tá certo. você bateu o olho nessa tabela junto com esse gráfico, você vê que pô, a gente está aqui, né, tem uma incidência maior aqui desses outros tipos de modais. Lembrando que o DataSUS ele faz uma classificação um pouco diferente do Infociga, por exemplo, que é usado em São Paulo. Mas a gente pega aqui, ó, motocicleta, aqui ó, faixa etária, aí você tem aqui as 15 a 19 anos, acho que é aqui ó, entre 20 e 24 e 30 e 34, então entre 20 e 34 anos, principal grupo de vítimas. Super ferramenta aí para o pessoal explorar. E na parte de comunicação, vamos primeiro no webinar. O webinar a gente, na verdade, reorganizou a página. Então, todo webinar ele tem aqui um card com o assunto principal. Esse aqui foi o último que foi feito. Aí você tem uma descrição do que foi o webinar, a data que ele aconteceu, quem participou e você tem o vídeo do webinar e o arquivo relatório referente ao assunto que foi tratado. E, por último, nosso blog. O blog, ele é são as curtas do observatório. Né? Curiosidades, dicas. Curiosidades, dicas. Então aqui a gente tem qual o papel da Polícia Rodoviária Federal, falando um pouco sobre radar de velocidade. Aqui são curiosidades, são textos mais curtos. Então, para quem está estudando para concurso, para quem está querendo se aprimorar mais nas suas palestras, a gente que trabalha dando palestra e tal, aqui vai ser uma fonte de informação interessante. A gente vai recheando aqui. Já tem bastante coisa aqui, né, Rodrigo? Tem. Legal. Muito bom. Mais alguma coisa no site? Isso. Não, por enquanto só. E estamos começando a organizar. Não sei, Paulo, tem? Aí tem pendência. Vou começar com as cobranças. Né? Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não cobro. Saudade. Agora vai... A nossa próxima missão agora a gente vai dar uma atualizada, uma melhorada no... Como é que você chama? White Site, isso? É o site. É o site site do do Maio Amarelo, que é dentro do portal NSB. Exato. Isso. Então é isso. Então só para... É isso. E para fechar aqui a nossa agenda, acho que da semana passada, que o Pedro acabou levantando um dado interessante, que são dos sinistros no Carnaval. Ah, legal. Acho que vale a pena, né? A gente chegou a escrever uma matéria no site, estava disponível também, mas é mostrando, né, que pegamos a comparação dos dias do Carnaval com os dias sem carnaval nas rodovias federais da PRF, né? Sim, nos últimos 3 anos. E aí mostra que... O que a gente fez? A gente pegou só os sinistros cuja principal causa foi o consumo de álcool ou outras drogas.
Então a gente pegou a quantidade de sinistros, a quantidade média de sinistros por dia, comparando os dias de carnaval e os dias não carnaval. Nos dias comuns, ocorreram ali mais ou menos 12 sinistros por dia, em média. Ainda pensando nessa principal causa, que é o consumo de álcool. Nos dias de carnaval, isso subiu para um pouco mais de 16 sinistros por dia, em média. Então a gente acabou aproximando essa diferença como 25% a mais de sinistros. E você olhou para anos anteriores, né? Não só para o ano passado. Então isso é um fenômeno que tem se repetido ao longo dos anos. A gente pegou a média desses 3 anos. E foi por isso que a gente resolveu chamar a atenção, né? A gente sempre fala muito, carnaval muito relacionado a álcool e direção, né? As campanhas de prevenção com relação a álcool e direção, mas a gente nunca tinha trazido esse foco mais específico na fundamentação estatística do assunto. Então, assim, muito mais do que a percepção de que todo mundo bebe mais, né, um período que está mais sujeito a isso, a gente tem o resultado, né, comprovado disso nas rodovias federais, que é a nossa melhor base estatística que a gente tem hoje. E aí, fechando os dados levantados aí pelo Pedro, foram nos últimos 3 anos, então, 3.363 sinistros nas rodovias federais, com 277 óbitos. E os principais tipos aí de sinistros é saída de leito carroçável, colisão traseira e colisão transversal. É isso. Dica e curiosidade? Bom, quem começa? Deixa. Vou dar dica então sobre o uso do GPS. Tanto no Waze quanto no Google Maps, algumas vezes o condutor precisa mudar de endereço, de destino, colocar um destino na viagem. Só que muitas pessoas não usam o recurso de fazer isso pela voz. Então tem como, em vez de ficar digitando, tirar a mão do volante e ficar digitando no celular, só clicar ali no símbolo do microfone e fala o endereço que você quer colocar de volta. Isso ajuda bastante. É uma tecnologia que evoluiu muito também com o uso da Alexa, o Echo Dot, e também foi para os aplicativos a tecnologia, só que eu sinto que às vezes a galera esquece ou não confia, né? Acho que é muito ruim de usar, mas fica a dica aí. E quanto mais você usa, melhor ele fica, né? É um tipo de feedback. O equipamento, né? O software ele vai aprendendo conforme você vai utilizando. E acho que como curiosidade, eu trouxe uma baita de uma curiosidade aqui, foi o nosso assunto principal. Mas eu acho que a gente podia, também nessa linha do GPS, fica mais como uma dica do que como uma curiosidade, mas a gente usar o Waze, por exemplo, que acho que junto com o Google Maps é o que mais, hoje são da mesma empresa, mas você tem alguns recursos de segurança no Waze que as pessoas às vezes não estão acostumadas. Por exemplo, você tem ali o limite de velocidade. Então ele detecta na base cartográfica dele quais são os limites de velocidade de cada via e te avisa se você está excedendo ou não. E essa é uma função que ela, dependendo da época que você instalou, ela está ou não habilitada. Então uma função lá de habilitar. E outra que é muito interessante também, função do Waze, você consegue programar um aviso para evitar que você esqueça crianças dentro do... Nossa, essa é importante. Não sabia. Isso é um recurso interessante também. 2 curiosidades, por que não? Dica / curiosidade. Então tá bom, é isso. Algo pra semana que vem, Paulo? De interessante? Acho que não, a gente tem um webinar, mas o webinar é só na próxima semana. Semana que vem a gente está com foco aí de deixar organizadinho já a campanha do Maio Amarelo. Então nessa preparação, estamos finalizando aí. Então tá bom. Podemos encerrar? Podemos encerrar. Tá bom, esse foi mais um episódio do Observa aí. Espero que você que está nos assistindo, ouvindo, tenha gostado. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, aos mantenedores do Observatório, a Abraciclo, a Anfávia, a CNT, CSNAT TL, né, Sistema de Transporte, a Gol Plus, a Gringo, a iFood, Ipiranga, Mobilidade Estadão, Raizen, Uber, Veloy e Vibra, os 536 observadores certificados. Acho que na semana que vem teremos mais. Temos, né? Acho que a reunião ficou para outra também. Isso. Né? Então, vem... talvez no próximo episódio, ou no segundo, aí, nos 2 próximos, a gente fale sobre, mas teremos um aumento aí na quantidade de observadores certificados. Agradecer a todas as empresas, prefeituras e entidades Laço Amarelo, as que aderiram ao Educa e a todas as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu, pessoal, até o próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima.